Oi, gente! Como combinado, eu estou aqui para fazer a correção dos exercícios dos aulões, certo? Nos aulões a gente falou sobre circunferências. Muitos alunos me procuraram para tirar dúvida, mas eu vou colocar aqui a resolução de todos para vocês confrontarem com as respostas que vocês encontraram, certo? Então vamos. No primeiro aulão a gente falou sobre a equação reduzida e geral da circunferência. Nesse primeiro exercício, pede para a gente determinar a equação reduzida de uma circunferência com centro no eixo y e que passa pelos pontos A e B. A gente viu que para determinar essa equação a gente precisa do centro e do raio. Nenhum desses dois foi dado no exercício, mas dá para a gente encontrar. A gente vai partir de que a distância de um ponto pertencente à circunferência ao centro dessa circunferência é igual ao raio. Então, se isso é verdade, a distância de A a C tem que ser igual à distância de B a C, certo? Porque as duas têm o mesmo valor, que é o raio. Substituindo os pontos A, que é 3 e 4, B, que é 1 e 6, e o C, que é 0 e A, nessa fórmula, a gente encontra que o A é igual a 3, certo? Isso já determina o centro. Então, o centro é o ponto 0 e 3. Para encontrar o raio, eu posso pegar qualquer ponto pertencente à circunferência e calcular a distância dele ao centro. Eu escolhi o ponto A, mas poderia também ser o ponto B, tá bom? A distância, então, de A a C é igual a raiz de 10, certo? Porque o A eu usei o ponto 3 e 4 e o C 0 e 3 encontrei a raiz de 10, e isso é o raio. Se eu já tenho o centro e o raio, basta substituir na equação reduzida da circunferência, né? Eu encontro, então, x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 10. Tranquilo? Segundo exercício. Pretende-se implantar um radar com capacidade de captar sinais num raio de 50 km. Um técnico colocou a ação desse radar no sistema de coordenadas cartesianas, conforme mostra a figura. Qual é a equação dessa circunferência tangente aos eixos coordenados? Bom, essa palavra tangente, ela já me dá as coordenadas do centro. Então, se ela é tangente e o raio é 50, o centro é 50 e 50, certo? Já tem o centro, já tem o raio que foi dado no exercício, aí é só substituir na equação reduzida. Como o exercício não deixou claro qual equação que ele queria, se é a reduzida ou a geral, eu fiz as duas. A primeira é a equação reduzida e eu desenvolvi também, tá? Qualquer uma das duas estaria certa, ok? Terceiro exercício. Calcule a distância entre o ponto P, que é 4 e menos 6, e o centro da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 3 igual a 0. Então, primeira coisa, a gente tem que encontrar o centro dessa circunferência. Usando o método de comparação, a gente tem que menos 2a é igual a menos 2, porque é o número que acompanha o x, daí o a é igual a 1. A mesma coisa para o número que acompanha o y, menos 2b é igual a 4, então b é igual a menos 2. Então, o centro tem coordenadas 1 e menos 2. Esse exercício não interfere o raio, mas só para a gente treinar, vamos calcular? Eu sei que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual ao termo independente da circunferência, que é menos 3. Aí, substituindo o a por 1, o b por menos 2, eu encontro que o raio é 2 raiz de 2, certo? Como pediu a distância do ponto P ao centro, eu vou jogar na fórmula esses dois pontos. Eu encontro que a distância é igual a 5, certo? Tranquilo, né? Esses foram os exercícios do aulão 1, agora a gente tem mais do aulão 2. No aulão 2, a gente falou sobre as posições relativas entre ponto e circunferência e entre reta e circunferência. Nesse primeiro exercício, pede para a gente determinar a posição do ponto em relação à circunferência. Então, as posições são 3 possíveis, né? Esse ponto pode estar interno à circunferência, ele pode ser pertencente ou ele pode ser externo à circunferência. O que determina isso é a distância do ponto ao centro dessa circunferência.
Se ela for menor, ele é interno. Se for igual, é pertencente. E se for maior, é externo, certo? Então, a primeira coisa, a gente vai tirar os valores do centro e do raio, né? Substituindo esse ponto lá na equação. Substituindo o x por 2 e o y por 3, a gente encontra o valor de 5. E 5 é maior do que o raio. Logo, esse ponto é externo a essa circunferência. Tranquilo? No segundo exercício, pediu para a gente determinar a posição de uma reta a uma circunferência. E a gente viu também que são três possíveis posições, né? Essa reta ela pode ser tangente à circunferência, pode ser secante ou pode ser exterior, certo? E o que determina isso também é a distância dessa reta ao centro da circunferência. Então, a primeira coisa, a gente vai encontrar o centro dessa circunferência e o raio, usando o método de comparação. Todo mundo já tá craque, né? Já sabe fazer. Então, o centro é menos 3 e 4 e o raio é 5, certo? Agora, a gente vai calcular a distância desse centro à equação da reta, usando aquela forma, onde o A é 4, porque é o número que acompanha o x na reta, o B é 3, porque é o número que acompanha o y na reta, e o C é menos 1, porque é o termo independente. O x0 e o y0 são as coordenadas do centro, então é menos 3 e 4, certo? Substituindo na fórmula, eu encontro uma distância igual a 1 sobre 5, e 1 sobre 5 é menor do que o raio, que é 5. Então, a reta ela é secante à circunferência, certo? Número 3 do aulão 2. No jogo mostrado na figura, temos uma circunferência de centro 0 e 0. Sabendo que um jogador acertou um dardo no ponto 2 e 3, é correto afirmar que o dardo está no círculo A? Justifique. Esse exercício a gente poderia fazer ele geometricamente ou algebricamente. Geometricamente, eu marquei lá o círculo A e eu consigo ver que o ponto P está fora dele, então ele é externo, certo? Mas a gente pode fazer também isso algebricamente. Como? Calculando a distância do ponto P, que é 2 e 3, ao centro, que é 0. Eu encontro a distância raiz de 3. Observe lá no gráfico que a gente tem que o raio da circunferência 2, o raio da circunferência A é igual a 2. Então, a distância é maior do que o raio, porque raiz de 13 é maior do que 2. Logo, ele não está no círculo A, certo? Qualquer uma dessas duas soluções estaria correta. Número 4. Posições relativas entre ponto, reta e circunferência é uma questão que caiu na UEG em 2015, tá? Sabendo-se que a circunferência de maior raio passa pelo centro da circunferência de menor raio, a equação da circunferência de maior raio é... Se a gente olhar no gráfico, a gente consegue tirar lá o centro da circunferência maior, que é 4 e 4. A gente consegue observar também que essa circunferência ela passa no centro da menor circunferência, que é 1 e 1. Então, o ponto C, lá 1 e 1, ele é pertencente à circunferência de raio de centro 4 e 4, certo? Então, o raio dessa circunferência maior vai ser a distância entre esses dois pontos, 4 e 4 e 1 e 1. Eu encontro que o raio vai dar 3 raiz de 2. Deixei r ao quadrado igual a 18 para poder facilitar na hora de jogar lá na equação da circunferência, certo? Substituindo então o centro, que é 4 e 4, e o raio, que é 3 raiz de 2 na circunferência, eu tenho x menos 4 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 18. Essa é a equação reduzida. Só que a minha alternativa, ela está na forma geral. Então, eu tenho que desenvolver esse quadrado. Desenvolvendo ele e organizando, eu encontro essa equação geral, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 8y mais 14 igual a 0. Essa é a equação geral, então a resposta certa é a letra C, né? Esses foram os exercícios dos aulões de circunferência e qualquer dúvida, estou à disposição.